Série A1-A3. Como passar no teste e voar em segurança. Se tens um drone ou estás a pensar comprar um, há uma pergunta que, mais cedo ou mais tarde, vais ter que responder. Eu estou realmente preparado para voar? E para passar no teste A1-A3? Porque uma coisa é gostar de drones, outra coisa é voar dentro da lei. E é exatamente isso que vamos tratar nesta série. Olá, eu sou o Paixão. E a partir de hoje vou começar aqui no canal uma série de vídeos dedicada ao teste teórico A1-A3 e à segurança no voo de drones. Esta série é para quem está a tirar o curso A1-A3, quem vai renovar a certificação e mesmo para quem voa há anos, mas quer ter a certeza que não está a cometer erros. O problema do teste A1-A3. O teste A1-A3 não é difícil, mas é traiçoeiro. Porque não testa apenas se sabes as regras, testa se tu pensas como um piloto. Muitas perguntas não são diretas, são situações, ou melhor, conceitos. E quem tenta decorar respostas normalmente falha. O que esta série vai fazer? Nesta série eu vou pegar na matéria do curso e explicá-la como ela deve ser entendida. Falamos aqui com exemplos reais, com situações práticas e sempre com ligação direta ao exame A1-A3. Aqui não vais decorar perguntas, vais aprender a raciocinar. Uma coisa muito importante desde já. Não interessa se o drone pesa menos de 250 gramas, se é um DJI Mini ou se só vais dar uma voltinha. A responsabilidade é sempre tua. Se houver um problema, a culpa nunca é do drone. É do piloto e do operador. As bases de todo o curso MEUH. Grande parte das perguntas do exame giram sempre à volta do mesmo conceito. MEUH. O que é isto? É a meteorologia, o ambiente, o AS, o drone, e fatores humanos. Se aprendes a analisar um voo com base nisto, vais responder corretamente à maioria das perguntas do teste. Meteorologia. O exame pergunta muito sobre o clima. Não para saber nomes complicados de nuvens, mas para perceber se sabes quando deves ou não voar. Falamos de vento forte, chuva, nevoeiro, tempestades. Tudo isto influencia o teu drone e a tua capacidade de o controlar. Depois temos o ambiente. Aqui entram as zonas geográficas, as pessoas não envolvidas, obstáculos, estradas, edifícios e helicópteros. O exame quer saber se percebes que o espaço à tua volta muda e que tens de o avaliar antes e durante o voo. Depois o drone, o AS. Cada drone tem limites, como vento máximo, temperatura, autonomia, comportamento em falha de sinal, enfim, isto não está no ar. Isto está exatamente no manual do fabricante. E sim, é verdade. O exame assume que tu o leste. Depois, os fatores humanos. Esta é das partes mais importantes e também mais esquecidas. Falamos aqui, por exemplo, de cansaço, stress, doença, a medicação, o álcool, emoções, enfim. O exame pergunta sobre isto porque muitos acidentes acontecem não por falha técnica, mas por falha humana. A consciência situacional. Outro conceito-chave do exame A1-A3. Consciência situacional é saber o que está a acontecer agora, o que pode acontecer a seguir e o que tens de fazer se algo mudar. É aqui que entra o ciclo OODA, que vamos ver com calma nos próximos vídeos. Para quem é esta série? Esta série é aconselhada a quem vai fazer o teste A1-A3, útil para pilotos recreativos, essencial para quem trabalha com imagem aeronaves não tripuladas, drones, e obrigatória para quem quer voar descansado. Bom, e o que vamos então abordar no próximo vídeo? No próximo vídeo vamos entrar a sério no MEUH,
Portanto, aquele conceito que há pouco já referi. Com exemplos práticos, perguntas reais de exame e erros típicos que fazem chumbar. Portanto, se estás a tirar o curso A1-A3 ou vais renovar, guarda já esta série. Subscreve o canal, ativa as notificações e partilha pela comunidade. E deixa um comentário a dizer se estás a estudar para o teste ou ainda nem começaste. Vemo-nos então no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado.